Boa tarde a todos que nos acompanham. Aqui quem fala com vocês novamente é Paulo Arthur. Estamos falando ao vivo da Rádio Pérola da Serra 87,5 FM. E vamos ter o 7º episódio do Apraesp Podcast, que também será upado com imagens às 7 horas toda quarta-feira no YouTube da Apraesp Podcast. Estou do lado aqui da Lair Moura novamente. Boa tarde, Lair. Boa tarde. Estamos aqui, né? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Mais uma vez agradecendo a Pérola da Serra, né, por ceder o espaço. Também o José Darapuma, que continua conosco hoje, para fazer a mesa. E a nossa convidada. A convidada especial de hoje é Leonice Moura, diretora técnica da Apraesp, com vasta experiência na área da educação especializada. Boa tarde, Leo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E espero contribuir com quem está nos assistindo com um pouco da minha experiência de 46 anos de trabalho. É isso aí. É isso aí, viu, Paulo? A Leo, ela foi diretora técnica também da Federação das APAES do Estado de São Paulo por muitos anos. Conseguiu praticamente legalizar, né, todas as escolas das APAES. Hoje são mais de 300 no estado de São Paulo todo. E também deu algumas palestras pelo Brasil afora, né, na Federação Nacional das APAES. Então, hoje nós temos o prazer de recebê-la para falar sobre essa educação de qualidade que a Apraesp oferece. É isso aí, o tema de hoje é justamente isso, a importância da educação especializada, né? E o que é educação especializada? A gente tem já como definir para os nossos ouvintes isso? Na verdade, a educação especializada, ela faz parte da LDB, né? Aí nós trabalhamos com educação, né? Então, né, o que é educação? Educação, no sentido formal, seguir um currículo nacional, estadual, ou nas escolas regulares, dando formação e informação para as crianças, adolescentes e adultos até o nível superior. A educação especializada, ou educação especial, ela permeia todos os níveis de ensino, que é o infantil, fundamental, médio e o nível superior, né? Então, na verdade, na Apraesp a gente tem educação precoce, infantil e o fundamental até o 5º ano. E depois a educação especializada para o trabalho, ou educação especial para o trabalho, que consta recentemente na LDB, porém a gente está desde 83 oferecendo a educação especializada para o trabalho com mais de 1.500 alunos encaminhados para o mercado de trabalho, depois de todo o trabalho que a gente fez. Então, a educação especializada é uma forma, né? Por que ela permeia? Porque os currículos são parecidos. Porque nós, como a gente tem convênio com a Secretaria de Educação Municipal, Estadual, para fazer a educação, a nossa educação é diferenciada porque tem um número reduzido de alunos, né? Ela é voltada para a necessidade de cada aluno, com plano individualizado, inclusive, porque cada aluno que vem é um tipo de deficiência. Para cada deficiência nós temos que fazer um plano diferenciado e eles vão fazer o 1º ano. Porém, o currículo que é ofertado para aquela criança, ele também segue a base comum, né, que é o currículo paulista, porém é impossível você trabalhar currículo paulista com uma criança com deficiência mais grave, por exemplo, né? Mas a gente coloca, né, pega todos o que prevê e a gente pega os pontos que a gente vai trabalhar e nós fazemos tarefas e subtarefas daquele item que tem que ser trabalhado, né? E dando prioridade, obviamente, porque o nosso maior problema, o nosso maior, na verdade, projeto, né, de trabalho é o trabalhar para que aquela criança seja independente. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, criança pequena, tire fralda, aprenda a comer sozinho. Então, isso é um ganho muito grande. Aí você fala assim, mas isso não é educação, é educação. Sim. Porque nós temos que trabalhar primeiro família e a Apraesp, que são todos os profissionais. E dentro do nosso maior, assim, que é bom para nós lá, é que nós temos uma equipe interdisciplinar. O que é interdisciplinar?
Não é multi, porque você pega, vai numa clínica, faz físio, fono, TO, tal, e vai embora. Nós não, nós fazemos físio, fono, TO, psicologia, pedagogia especializada, porque nossos professores todos têm pedagogia, mais 3 pós-graduações, educação especial, intelectual ou autismo, TEA, e mais o ABA, agora, né? Então, esse pessoal, nós trabalhamos num projeto, numa construção de uma educação que realmente vai resolver o problema daquela criança, né? Nós vamos, aí o pessoal fala, mas vocês não vão alfabetizar? Obviamente que a meta da educação que os pais esperam é que a gente alfabetize. O que é alfabetizar, né? Alfabetizar é codificar, decodificar o símbolo, que é um grau mais alto, né, de uma funcionalidade neuronal, né? Então, porque ele tem que codificar, decodificar, e com essa decodificação ele vai se expressar. Então não adianta, às vezes eu tenho crianças que falam inglês, só que ele se não for funcional, ele só vai... É uma repetição de palavras. Então as palavras eles têm que estar introjetadas, então você tem que ler, você vai ter que escrever, mas principalmente você conseguir se comunicar, comunicar a linguagem, através da linguagem falada, né? E isso tem que estar muito bem estruturado neurologicamente. Então, para ler e escrever, você tem que ter um cérebro funcional, olho funcional, né? Um olho funcional, ouvido funcional. E se não tiver, nós temos que adaptar para cada um, por exemplo, uma criança surda, uma criança que é cega, uma criança que tem uma deficiência intelectual mais acentuada, né? Uma criança que tem o autista, que é o TEA, que o TEA ele é multifacetado também. Por que multifacetado? Porque é um transtorno neurológico, assim como os outros. Crianças com paralisia cerebral, ela tem uma deficiência intelectual ou não. Então a gente considera que sim, como deficiência física, por exemplo. Se ele tiver um distúrbio grave físico, mas o cérebro estiver intacto, ele vai saber ler, escrever e se comunicar. Então a gente passa por nós, vai fazer todo o tratamento, né, na área de saúde e vai ficar na escola comum. Agora, se uma criança que está neurologicamente com algum problema e também tem a déficit neurológico intelectual, ele vai ficar conosco. Então, para ser alfabetizado, você tem que saber trabalhar todos os pré-requisitos para um processo de codificação e decodificação de símbolos e ter o letramento, que é a utilização da linguagem para convívio social, com frases, com contexto, né? Então é isso que é a alfabetização. Então você só escrever ou copiar, ser um copista, isso não significa que ele é alfabetizado, mas nossa maior preocupação é realmente que ele seja inserido dentro de uma comunidade, né, dentro da sua comunidade, dentro da sua família, que ele conviva com outros colegas, que ele possa fazer coisas. Por exemplo, tem alunos que eles não conseguem ser alfabetizados, mas eles são tão funcionais, que nós os tornamos tão funcionais, que isso é educação, né? Que eles tem uns autistas que ele falou, eu sou um artesão. Em uma semana que ele começou. E ele é um artesão em uma semana, superou até o professor. Então, assim, às vezes a gente trabalha, e são caixinhas, né? Todos os alunos são caixinhas, e tanto seja no cérebro típico ou atípico, né? Que o cérebro atípico são todos os transtornos, né, que a gente tem, o déficit intelectual, o TEA e todos os outros. Então, nossa educação é muito vasta, né? Então, a educação especializada, ela permeia todos esses programas, né? Que nada mais é do que adaptar conteúdos para que aquela criança consiga ter a habilidade que a gente queira que ela esteja. Então, você fez referência à LDB. Então, como as pessoas que estão nos ouvindo, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a lei, ela fala que a educação especial ela começa no 0 ano. Eu queria que a Leo falasse um pouquinho do segmento, né? A PRESP começa a atender do 0 ano. Então eu queria que falasse um pouco disso, um pouco do ABA, né? Que todo mundo fica perguntando, vocês têm ABA na PRESP? Eu falei, lá na PRESP todo mundo tem ABA. Então eu queria que a Leo falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a educação começa ao 0 ano, né? A LDB
ela diz que educação começa... Especial, né? Educação especial, principalmente. Né? Principalmente educação comum, ou educação começa aos 0 anos. A educação especializada, como ela permeia, ela também começa aos 0 anos, principalmente, porque é uma fase, na primeira infância, quanto mais você estimular o cérebro, melhor vai ser os seus ganhos futuros. Porque o cérebro do ser humano, ele se desenvolve principalmente na primeira infância. Né? Então ele está apto aos 7 anos para ter todas as aprendizagens futuras. No caso da criança que nasce com deficiência, nasce com algum transtorno, nasce com qualquer outro problema, nós vamos ter que fazer uma adequação no nosso projeto, né? Tem gente que as crianças de 0 a 13 na escola regular fica na creche, para nós é educação precoce, com a equipe interdisciplinar também trabalhando, né? Então, nossos programas escolares, de 0 a 3, é super importante estimular os bebês. Então, é a primeira fase da primeira infância. Então, depois até os 7 anos, quando todas as crianças que são típicas, eles conseguem aprender a ler, escrever, e isso no mundo inteiro. Então, o desenvolvimento das crianças não é só no Brasil, né? O desenvolvimento humano é para todos, é o mundo todo, desenvolve da mesma forma. Agora, a forma como você estimula e como trabalha é que vai fazer a diferença entre um e outro. Então, uma criança que não é estimulada, ela não vai conseguir, a fase seguinte vai ser deficitária também. Então, é muito importante que comece aos 0 anos, né, na educação precoce, e depois da educação infantil e o ensino fundamental, que é o nosso caso. E junto com o ensino fundamental, a gente tem aos 14 anos, para aqueles que não conseguir prosseguir seus estudos em outra escola, ele permanece na outra escola, que é o COPAR, né, para fazer educação profissional junto com a educação, junto com o ensino fundamental, concomitante ou não, né? Tem muitas famílias, né, que quando é diagnosticada a criança, não tem idade, aí os pais falam, não, vamos deixar na escolinha para ele socializar, brincar com outras crianças, aí depois, na hora que for alfabetizar, a gente vê. Então, o que a Praesp recomenda é o contrário, né, Leandro? É totalmente o contrário, porque assim, essa questão da inclusão que é novo, porque a gente trabalha lá há anos, a gente praticamente, a Laí, eu e tantas outras pessoas voluntárias, que foram já passaram, já faleceram, construímos uma escola que a gente não vê, nós andamos muito na Laí, mas a gente não via em outros locais, né? Então a gente via uma escola completa para atender a deficiência. Porque tudo que ela tem necessidade está lá. Uma criança que está na rede, que o pai fala assim, não quero não, porque ele vai pegar os trejeitos do outro, porque a criança pode chacoalhar ou ter alguma coisa, pode ter trejeito do outro, ele pode não evoluir porque o outro é deficiente. Não, nossos projetos são individualizados, então nós não nos baseamos pela criança que tem mais dificuldade, né? Então a gente se baseia naquilo que a criança precisa. Cada uma precisa de alguma coisa e a gente oferece para aquilo que ela precisa. Então, assim, os pais a gente sempre orienta, mas nós não somos detentores, né, da criança, né? Então, eles que decidem por eles, né? A gente oferece a vaga, mas eles que têm eles que queiram matricular ou não. Sim, muitas vezes, né, a família faz uma opção, fala, não, eu vou esperar um pouco para levar. Então, se demora um pouco para estimular, quando a criança volta, né, depois de uma avaliação lá, daí 2, 3 anos, se a família retorna, a criança tem muito mais, né, que recuperar, porque ela ficou sem estimulação, mas não é estimulação só assim, o brincar. O brincar é maravilhoso, né? Aí você tem que dar. Mas o que a Praesp faz é mais do que um brincar. Ela faz através do brincar, ela faz a estimulação através dos técnicos, né, com métodos, né? Isso que é o diferencial da Praesp. Nós temos uma metodologia muito diferenciada, né? Nesses últimos 25 anos, nós trabalhamos bastante com a Universidade de Lisboa, com Vitor da Fonseca, com Forsten, que é israelense, né? Através de projetos de educação cognitiva. Então, quando nós falamos de educação cognitiva, a gente fala do cérebro ser estimulado em todos os momentos, em todas as áreas. Por exemplo, nós temos artes, nós temos
professor de educação física, nós temos psicomotricidade, música e todas as outras várias áreas que se complementam e complementa a ação pedagógica da professora da sala, né? Então, e o que a gente chama do professor, que ele deixa de ser um professor para ele ser um mediador entre o que eu quero ensinar e o que eu quero que ele aprenda. E é o ser ensinante, né, mediando a informação para que aquela habilidade se desenvolva, né? E aí, quando o Alair falou, quando eles voltam, porque eles não tiveram condições neurológicas, não falta de estímulo por causa dos professores que estão na rede, né? Mas eles voltam para a gente, depois de 3 anos que são avaliados, não deixaram de ser autista ou deficiência intelectual, mas o nível de funcionalidade deles é menor do que aqueles que já passaram por todo esse processo. Sim. Então, o que a gente tem que pensar é na funcionalidade dele, né, trabalhando algumas habilidades. E isso é ruim para ele, porque ele perdeu todo esse tempo, perdeu a função neuronal, sinapses, essas construções de sinapses cerebrais, tal, que vai fazer com que ele avance um pouco mais no seu conhecimento, né? E consiga se incluir melhor na comunidade, na sociedade. Que é o caso, por exemplo, de metodologias dos autistas que a gente tem, né? Metodologias não deixam de ter educação cognitiva. Tudo, até a educação profissional é a educação cognitiva. Você tem um mediador, né, entre o que ele quer ensinar e o que a habilidade que a gente quer. O comportamento. Por exemplo, uma habilidade é um comportamento. Se eu quero ensinar uma habilidade, é um comportamento. Tudo que eu faço é comportamento. Sim. Eu nasci, eu chorei, é um comportamento. Agora, desde 1960, a ciência de Skinner, né, uma ciência que é a ABA, né, o ABA que o pessoal fala, a ciência toda de Skinner, que é o behaviorismo, que eles trabalhavam, o Skinner trabalhava muito com animais, né, de treinamento de comportamento de animais, não de gente. Então, essa ciência, a ciência que a gente chama de ciência ABA, alguns pesquisadores, né, tem vários, né, eles viram que podia ser trabalhado com o humano também, no caso dos autistas, né? E aí, agora a gente tem uma ciência que chama do ABA, né? Que é Applied Behavior Analysis, né? Que é a avaliação do comportamento aplicada. Então, assim, mas ela não serve para tudo, né? Então eu não posso engessar, então, olha, eu vou fazer isso. É que, como falar na imprensa, parece que é uma coisa assim, milagrosa, é um método que eu vou utilizar. Religioso, né? É um dos métodos, mas não somente. Não é método, né? Não, é só uma ciência. O ABA é uma ciência, de como que você vê o comportamento, como que ele vai se comportar na sociedade. Então, nossa maior preocupação realmente é como que ele vai se comportar numa comunidade dele. Ele pode ir para uma igreja com a mãe, não vai dar problema. Ele vai para o mercado, ele vai conviver com outras pessoas, não vai agredir. Então, essas coisas todas, a gente faz tudo isso com essa ciência. Com comportamento, né? Direcionando o comportamento. Direcionando o comportamento. E o comportamento dá habilidade que a gente quer que ele aprenda. Né? Então, por isso que a gente não consegue desconectar todos esses processos que a gente oferece na educação, não se desconecta. Quando eu estava falando mais da cognitiva, porque a Leo foi uma das pioneiras a contatar com o Vitor da Fonseca. Esse Vitor da Fonseca, ele tem acho que mais de 15 livros, né, Leo? Ele tem os livros. É um grande, né, professor, um grande português. Ele veio no Brasil, o convite nosso, né? Ele era amigo da Leo, então nós trouxemos para o Brasil, a Federação das APAES trouxe, e ele pôde ministrar alguns cursos, né, para os professores das APAES também. Então, nós formamos todas as APAES. Quando mudou a Constituição, que ela aí fez, a lei lá em 2001, mudou a Constituição Paulista, que até 2001 a educação do deficiente não poderia ser paga com dinheiro do Estado, né? Ela aí conseguiu, depois de 11 anos, conseguiu mudar a Constituição com os deputados, né? E a gente colocou muita gente lá, dava paz e tudo mais. Então, a partir daí, as APAES, eles não eram escolas regulares.
Então a gente foi de APAE a APAE, são mais 300, todos se transformaram em APAEs, né, APAEs em escolas, né, escolas das APAEs, mantidas pelas APAEs, e puderam receber a educação, contratar professores e tal. Então a gente tinha que formar também esses professores. Então a gente trabalhou muito com o Vitor, trabalhamos 5 anos com ele. Ele até fez um livro, mas ele não saiu do Brasil, não. Ele retratou no livro todo o trabalho que ele fez com a gente, né? Com a gente. Ele até fez a dedicatória do livro, que é para mim, que eu fiquei muito feliz, né? É honrada, né? Eu tenho o livro, mas não tem no Brasil. Então ele me mandou. Então foi uma honra muito grande. E ele continua dando algumas palestras, mas ele, como ele já está mais de idade, agora ele dá a palestra online, mas ele não veio mais para o Brasil. Então, assim, era uma sumidade, um grande amigo e muito bom, né? Então, tudo que a gente sabe da educação cognitiva, né? Eu tive também um pouco de formação, porque você tem que ter uma formação como que é o cérebro que aprende. Quando eu fiz biologia, sou bióloga pedagoga, né? Pós-graduada em educação especial, ABA e mestrado em distúrbios de aprendizagem, pelo Mackenzie. Então, nós fizemos uma junção de esforços de entender como que é o cérebro, com entender um cérebro lesado, um cérebro não funcional ou disfuncional atípico, e como é que vai lidar com essa criança, com esse jovem. Então a gente conseguiu muitos êxitos, né? Tanto que eu tenho no COPAR analfabetos funcionais e outros que já saíram analfabetos funcionais, mas trabalhando. Então, assim, quando eu consigo fazer com que aquela pessoa consiga conviver e sobreviver na sua comunidade, o nosso trabalho acabou. Porque muitos deles agora voltam e falam, eu casei, eu sou caminhoneiro, outros são isso, aquilo, então tem lojas, então isso é muito gratificante para nós. Muitos não foram para frente, ou um ou outro conseguiu o nível universitário, porque a gente trabalhava com transtornos da aprendizagem. Sim. E não com inteligência, porque eles tinham inteligência normal e eles tinham transtorno da aprendizagem, que é todas as... disgrafia, dislexia, e essas crianças que estão hoje na rede, que não podem nem frequentar as salas de recurso para deficiente, eles estão lá ainda. Então não acabou, não é porque tem tanto autismo que só tem autismo hoje. Então tem muitas síndrome de Down, outras síndromes que não dão problema, eles frequentam, participam de alguma coisa, só que eles vão sair, tem lá, assim, se você for o último censo que eu vi, eu não me lembro exatamente o ano, mas recente, que 50% dos meninos que saem do nível médio, 50% eram analfabetos funcionais. Então, funcional é que ele consegue trabalhar em alguma coisa, mas ele não tem o letramento, tem dificuldade, conhecimento nas áreas específicas de aula, né? É que tem problema de ensinagem também, né, Leo? Também. Além do problema de aprendizagem do aluno, tem de ensinagem, porque os profissionais, infelizmente, na formação acadêmica, está deixando a desejar muito, né? Sim. Então, o profissional já sai da universidade sem saber muito, e isso complica. Então, o que eu estava falando das crianças que têm problemas, e não são deficientes, não são diagnosticadas com deficiência, mas ela tem problemas. Então, eu brinco e falo, bom, é o filho da Dona Mary e o da Dona Maria, né? Então, o filho da Dona Mary, ele tem um problema, ele vai para o pediatra, para o neuropediatra, para o psiquiatra, para a psicóloga, para a fono, né? E aí o motorista pode levar. Agora, o filho da Dona Maria, ele fica lá na escola, né? Na escola pública, e lá ele não repete de ano, mas ele fica lá sem aprender. Então, quando ele chega em casa, ele é taxado de burro, né? E aí, na verdade, essa criança precisa muito de atendimento, muito. E o Estado, infelizmente, mas na verdade todo mundo sabe que precisa, sabe? De um atendimento, né? Junto com a educação tem que ter um atendimento da saúde. Só que por uma questão de economia, o Estado não investe, então essa criança, ele não mas ele fica deficiente. Sim. Porque o Estado não oferece nada para ele. Então hoje, essa criança com problema, como a Leo falou, dislexia, dislalia e problema emocional, ele não pode frequentar as escolas especializadas. Então você não é deficiente, você não pode frequentar. Só que também não oferece nada para ele. Então é isso que a Leo estava dizendo, que a gente vem batalhando
para que o Estado brasileiro assuma essa parte também. E uma das coisas mais sérias que a gente vê ultimamente, né, são o número exacerbado de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, né, e a crise de ansiedade grave, principalmente porque tem tela. A gente vê hoje o aluno tela, né. Uma das coisas que a gente não tem lá, se você for, às vezes, outro dia eu fui no hospital. Aí no hospital tinha criança de 1 aninho e tal. Eu falei, todos esperando o médico, todos no celular. Primeiro, que está em formação o olho. Sim. E o cérebro. Ele pode lesar o cérebro e o olho, olhando muito tempo naquela tela. E as pessoas não se atentaram, né? Pode dar também. A família não se atenta a isso. Não tem uma tecnologia perigosa. Né? É uma tecnologia excelente, porque o que a gente fala é assim, ó, eu trabalho, eu falo do eu, porque a gente trabalha, eu dou ideia e o pessoal pega e vai embora, né? Porque a gente tem um grupo muito bom, né? Então, assim, eu dou ideia e eles desenvolvem. Eu sou bióloga. Eu aprendi na minha geração, né, que a gente 2 gerações, acho que somos os últimos, mais ou menos, da minha idade, últimas gerações, que viveu o mundo real, de terra e tal, e a gente está vivendo a alta tecnologia, o virtual, a alta tecnologia. Então eu falo que, pelo menos uma vez na vida, a criança tem direito de sentir, né, a terra, a chuva, plantar, comer tomate com terra, roer, até cocô de galinha, pessoal, a gente roer quando era pequena, que pegava lá, roer, punha na boca. Então, assim, então o que nós fizemos? Assim, a gente tem muito a ver com a educação cognitiva, você vivenciar o mundo real que existe aí fora, a vivência mesmo, que ele vive numa terra, num mundo que ele vive. Então, tudo que for prático, é muito mais fácil você trabalhar e ser aprendido do que você fazer uma teoria. Eu detesto papel. Eu quase não uso papel. Então eu falo para o pessoal, a gente só usa o papel para fazer relatórios, fazer coisas. Mas as pessoas, elas têm que vivenciar muita coisa prática. As crianças têm que vivenciar o prático. Então se a gente colocar ele para fazer um plantio, e dali tem muita, por exemplo, a criança que é muito seletiva. Não é só o autista que é seletivo, as crianças normais também são, né? Um gosta só de comer arroz, meu neto só gosta de comer arroz e linguiça, se eu deixar ele só come batatinha frita, batata frita, só come isso. Eu falei, não. Aí você tem frutas, você tem uma série de coisas, então se você pegar no pé de fruta uma fruta, experimentar, então essa seletividade, será que é porque ele nunca experimentou? Então, e por isso a importância da família. Então a família, ela faz parte integrante e tem que estar no processo da aprendizagem, né, e desenvolvimento das habilidades. Então, essas coisas todas, ela que faz com que a criança se desenvolva. Então, pisar na terra, plantar, e aí você fala, mas por que é isso? Bom, se eu estou na terra, se eu estou plantando uma plantinha, a planta é o quê? Nasceu a semente. Nossa, quantas sementes existem naquele pedaço ali? Vamos contar? Tem 10 sementes. Essa semente é igual a outra? Não, é diferente. Já aprendi 2 habilidades. Né? Igual e diferente. Né? Tamanhos diferentes. Já aprendi lá. Já aprendi ali. Né? Aí eu tenho folhas. As folhas, um é maior, outro é menor, o nome das plantas, se é verde claro, se é verde escuro. Então, essa leque que nos dá a mediação, que faz com que a gente chame isso tudo de educação cognitiva, que é o mediador. Então, quando ele media, muitas crianças que têm muitas dificuldades, assim, muitas agressividade, ela diminui quando a gente faz essas aulas práticas. Eles adoram ficar na água ali, jogar na água, pegar a água, amam a água. Então, tem muitas coisas. Eles têm algumas agressões? Tem. Mas a gente tem visto, assim, o porquê que você tem essa agressão. Sim. Então, quando a gente entra uma criança na escola, você tem que fazer... Eu até trouxe, porque, assim, minha memória está meio ficando mais idosa, então a gente até trouxe, porque... Traz uma colinha. Eu trouxe uma colinha, mas
que é importantíssimo, que eu falo para todas as professoras, inclusive se você, professora, está me vendo, que quando eu fui secretária de Educação do município de Ribeirão também, eu passei essas coisas aqui para elas. Então, Leo, agora vamos perguntar para o nosso mesário lá, porque acho que tem o nosso intervalo para o patrocinador, né? Que horas que é, José? Falta 16 segundos, 12 segundos. Ah, tá bom então. Aí a Leo deixa esse assunto para a próxima, né? Que são as indagações antes de entrar na sala de aula. Vai ter que ficar aí, hein? Voltamos do intervalo na rádio 87,5 FM, Rádio Pérola da Serra. A Leo estava comentando sobre... Eu queria falar para os professores que podem estar nos vendo, né, nos ouvindo, que existem 10 indagações que é para todas as áreas, para todas as coisas que vocês vão fazer. E tanto faz para deficiente ou para crianças comuns. Quando a gente recebe o aluno, a gente tem que saber quem é o aluno. Sim. Quem é o aluno que eu estou recebendo? Tem que saber quem é, se é 30, se é 15, se é 10, é 4, depende, porque nossa sala tem número reduzido de aluno, mas tem salas na rede que tem 30, um pouco mais até. Mas quem é cada um do aluno é de suma importância, porque se ele tem deficiência, se ele tem um déficit, se ele tem um transtorno, se ele tem um cérebro típico ou atípico, como é que ele é. Então, saber cada um deles é de suma importância, para que eu possa fazer a minha proposta pedagógica para eles. Depois, o que vai ser ensinado para esse aluno? O que é importante ser ensinado? Eu não adianta eu pegar um papel e escrever um A para uma criança que tem paralisia cerebral grave, que fica com uma postura olhando para o teto, e eu pegar a mão dele e fazer um A. Então, o que importa para ele é que ele tenha, eu tire ele da cadeira, faça a postura que ele se enxergue, que faça outras atividades, né? A não ser tirando essa questão da alfabetização, ou mostrar alguma coisa no papel para o pai, porque os pais pedem para ver coisas de papel. E eu, assim, para mim, que eu sou mãe de 4 filhos e profissional da educação, é muito mais importante ter um relatório falando tudo que o meu filho fez e muitas habilidades do que ver um papel, uma coisa que eu sei que ele não vai aproveitar, né? Então, o que vai ser ensinado para ele é quem é o aluno. Então, se ele precisa de umas habilidades básicas, né, de autocuidado, é isso que vai ser ensinado primeiro. Tá? Por que vai ser ensinado aquilo lá?
Então, por que você vai ensinar? Vai ser importante? Vai contribuir? Vai fazer com que ele desenvolva habilidades? Vai. Então, é isso que é importante você ter no seu projeto, no seu programa escolar. Para que vai ser ensinado? Ele vai ser a subtarefa daquilo que eu vou fazer mais tarde? Então, se vai ser a subtarefa, então é isso que eu vou ter que montar aqui no meu programa escolar. Por quem vai ser ensinado? Então, a educação, como eu falei, é multifacetada, só eu não resolve. Então, eu tenho que ter outros parceiros, principalmente a família, parceiros da comunidade e parceiros dentro da própria escola, que são os outros profissionais da educação, outros parceiros de áreas distintas, e a área da saúde, que no caso do adolescente ele tem que ter. Muita gente fala assim, mas falar que ele, no grupo ele aprende melhor do que no individual, é errado, não. Eu estou falando de carteirinha, de anos de casa, e também toda a minha equipe que já passou por mim, muitas pessoas, tem a mesma ideia de que quando você faz um trabalho multifacetado, interdisciplinar, o resultado é maior. Porque você já trabalha ele integralmente e não multifacetado em pedacinhos também. A não ser o caso da criança que tem paralisia ou que precisa de fisioterapia, que essa é uma área que, infelizmente, ela vai estar lá junto com a gente, posicionando em carteira, alguma coisa assim, porém, ela tem que também fazer uma atividade individualizada. Né? E também individualizada no caso de um aluno muito grave, psicologicamente, que vai ter que fazer um trabalho individualizado com a família. Então, mas a maioria das vezes, o trabalho interdisciplinar ele dá muito mais resultado do que só o individualizado. Por isso que eu pergunto por quem que vai ser ensinado. Então, por quem vai ser ensinado, somos todos responsáveis para a criança evoluir. Onde que vai ser ensinado? Só numa sala? Eu falei que eu como pessoa, como profissional, eu sempre detestei sala seca. O que é sala seca? É uma sala, lousa, carteira, professor, chão e mais nada de caderno ou papel, ou algum jogo. Não, ele tem que conhecer o mundo, conhecer as coisas, vivenciar. Nem que você não tenha o espaço físico, mas eu pego aqui e levo para a sala de aula. Né? Então eu levo coisas diferenciadas para a sala de aula. Como eu falei da hortinha, eu não preciso fazer uma horta enorme no meu quintal. Quem não tem quintal, quem tem apartamento não vai fazer. Mas eu levo dentro de um vaso ou de uma floreira ou de qualquer coisa, e que eu levo várias sementes que eu lembro que a gente, quando era pequena, plantava feijão para ver o desenvolvimento. Você leva para dentro da sala de aula e dá para fazer um monte de coisa, cartazes, fazer coisas, você quer crescer e principalmente experimentar. Porque quando você planta, tomatinho, que é fácil de pegar. Quando você colhe e põe na boca, você vai sentir o sabor. Então, a criança que tem muita seletividade, quando ele participa do processo e ele tem a intenção de experimentar. Nunca ele não goste, depois vai fazer com outra coisa, mas ele já experimentou. Então, a seletividade que tem muito nos autistas, ele tem esse processo de meio ambiente, educação ambiental, essas coisas, é muito legal. Né? Quando que vai ser ensinado? Eu tenho que trazer uma proposta. Eu não posso começar do final para o início. Eu tenho que ter o início, meio e fim. Então, como é que eu vou trabalhar aquela habilidade, aquelas subtarefas? Muitas tarefas, por exemplo, comer. Comer parece fácil pegar uma colher e enfiar na boca. Tem 19 subtarefas a função de comer. Pegar a colher, colocar a comida e colocar na boca. Tem 19 fases. 19 instruções, podemos dizer. 19 instruções cerebrais, né, que a gente vai dar, porque você tem que ter intenção, músculo, saber que tem que ir para a boca. Então tem subtarefas pra caramba, só a função de comer, pegar com a colher e pôr na boca. Fora mastigar, engolir, tudo mais. Né? Então eu tenho que começar no início e até aquela habilidade que eu consigo. Vai ser num dia só? Não. Às vezes essa única habilidade vai demorar bastante tempo. Né? Como que vai ser ensinado, né? Como que eu vou fazer isso, né? O material que eu vou fazer depois, o que material que você vai usar.
Então, depende do seu programa, você vai deixar já prontos os seus materiais. Então, às vezes você faz uns materiais mirabolantes, maravilhosos, telas de computador, e eles são caros, e eu posso baratear tanto a educação sem ter esses materiais caros, dependendo daquilo que eu sei fazer e o que eu pretendo fazer. Né? Com que materiais, né? E de que maneira vai ser avaliado, tanto o aluno quanto o ensino. Então, eu tenho que avaliar o professor, o que ele fez, como é que ele fez, se o aluno evoluiu, se não evoluiu, e avaliar o ensino que eu estou praticando. E aí você vê a eficiência e a eficácia do programa escolar que eu estou fazendo. Então, isso não é para deixar para o final do ano, tem que ser no máximo no bimestre. Então, essas 10 indagações, antes de fazer seu programa escolar, é de suma importância. Saber como, quando. E aí, a escola da Praesp, nós sempre falamos, a escola da Praesp é de muita qualidade. Então, eu queria que a Leo fizesse um diferencial, né? uma comparação entre a sala especializada e a sala comum. Né? O professor especializado e o professor sem especialização. Uma escola adaptada de uma escola não adaptada. Então, falar um pouquinho da qualidade da Praesp. Porque sempre nós falamos, né? Sim, né? A Praesp é uma escola especializada, mas acima de tudo, acima de ser especializada, ela é uma escola de altíssima qualidade. Interessante. A qualidade de uma escola, ela depende principalmente de quem vai ensinar, o ser ensinante. Né? E o ser ensinante é merendeira, é técnico da área de saúde, é o professor especializado, é o auxiliar da classe. Esses todos têm que ser inspetor de aluno. Todas essas pessoas têm que ser treinados sobre como lidar com as crianças atípicas, porque no nosso caso é 100% crianças atípicas com vários transtornos e do mais variados. Tem mais 700 síndromes de malformação congênita, tem a deficiência intelectual, tem vários níveis de funcionalidade, os autistas têm níveis de funcionalidade, níveis de comportamento, né? Então, a gente tem que saber como lidar com cada um naquelas indagações que eu falei. Então, uma escola especializada, ela tem que ter uma equipe muito boa e entrosada e que se respeite entre si, né? Que um respeite o outro para ela poder trabalhar conjuntamente, né? Como multifacetada, né? Depois, a gente vai ter que ter um instrumental, né? Que é uma escola adequada, com materiais adequados para cada criança. Por exemplo, a sala de paralisia cerebral tem que ter cadeiras especiais, né? O pessoal com tutores, com várias coisas, que até o pessoal, a gente ri muito, que o pessoal fala assim, eles amarram a criança. Não, a gente nunca amarrou criança, graças a Deus. Depois de 40 e tantos anos, nunca amarrei nenhuma criança, né? O problema é que a criança com paralisia cerebral, ela tem que ter as cadeirões, outros tipos de acomodação da postura, para acomodar a postura da criança. Então, uma criança que ela fica toda torta assim, ela vai ter dificuldade e também vai ter problema nela, né? Então, o que nós fazemos? Nós temos instrumentos e equipamentos adequados para cada uma dessas crianças. E a gente tem a oficina ortopédica agora também, que beneficiou muito essas crianças com cadeiras adaptadas, com materiais adaptados. A gente tem a TI, que é assistiva, tecnologia assistiva, né? E os nossos professores, eles têm formação constante. A cada 2 meses a gente dá formação. Repete, depois eles trazem as dificuldades deles, a gente, naquilo que a gente formou, repete de novo, vai formando. Então, a gente tem a equipe multidisciplinar trabalhando interdisciplinariamente, né, junto com os professores, para resolver crianças, por exemplo, que têm uma disfagia, que tem um problema de deglutição grave. Então, a fono, quando vai alimentar, ela já vai lá no refeitório
laboratório para ajudar aquela criança a ser alimentada, a aprender, chama a família para ensinar. Agora, nutricionista, né? Tem tudo. Tem médicos que acompanham, porque muitos deles usam medicamento, então eles já têm um neurologista, ortopedista lá, que é do SER, mas que eles usam, né, o do SER, né, que é do Centro de Reabilitação. E uma das coisas que é diferente lá da escola regular é que os professores, principalmente, os professores, primeiro, não é exigido que eles tenham essa formação, porque eles vão trabalhar com crianças típicas, né, que normais. E um professor que tenha, que eu sou professora também, né, se eu tiver que ter 30 crianças mais 5 tipos variados de deficiente, é impossível você fazer programas para todos. Alguém vai ficar para trás. E os professores, eles de escola regular, eles se formaram para isso. Na escola regular também, a gente tem outras, depois do sexto ao nono e do médio, tem outras áreas específicas. E esses professores não têm formação específica para atender o deficiente, regular comportamento e tudo mais, biologia, matemática, ciências, educação artística e outras coisas que, a não ser educação física, que já tem na faculdade, né? Então, esses professores, eles não escolheram a área da educação especial, eles escolheram a área de crianças típicas. Então, assim, a lei manda atender, não pode negar vagas nas escolas. Só que como que esse professor vai atender a contento se ele não tem a formação e ele tem que dar conta de desenvolver habilidades naquelas crianças? Então eles estão ficando assim, muita gente coloca a sua dificuldade, né? E é um direito, mas lá na outra escola eles não têm o que tem na escola especializada, o apoio, os profissionais para trabalhar junto, né? As salas de recursos, às vezes ele tem que frequentar na outra escola, porque na escola dele não tem, né, a sala de recurso. Vai uma vez a cada 15 dias, resolve o quê? Cada 15 dias um professor especialista? Não resolve, né? Então tem que ser no dia a dia. E uma família, né, que entenda que aquela criança dela, ela precisa, então, e que não é pedindo um auxiliar que fique tomando conta do filho, é que vai resolver a aprendizagem dele. Não é de babá que a criança precisa. Não, porque ela fala, não, lá tem um auxiliar. É um profissional só para atender a criança. Ele não vai entender coisa nenhuma. Ele vai, quando a criança precisar ir ao banheiro, vai levar, né, quero beber água, vai levar. Quer dizer, mas o que nós estamos falando é de pouca criança na sala. Por exemplo, tem sala na PES, tem 4 alunos, sim, a sala e ainda tem a sala dos autistas, tem até sala com 5 e com 2 auxiliares, né? Dependendo da agressividade da criança, da hiperatividade, né? Aí tem que ter o professor e mais 2 ainda. Então isso, uma criança desse tipo, numa classe comum, lá com mais 30, porque a gente fala, tem 25. Vamos considerar assim, que 25 já é um número, né, alto, mas tem escola que tem 25 e mais, como a Leo falou, 5 crianças com deficiência. Gente, não dá. O professor, ainda que tenha um auxiliar para atender essa coisa de levar ao banheiro, isso não resolve nada, não resolve para a criança, porque ele não vai aprender, né? Sempre você faz para a maioria. Então, se eu tenho 25 alunos que não precisam de atenção assim, especializada, e mais 5 com atenção, eu vou dedicar o meu tempo para os 25, porque isso é normal, né? Não tem como. Não tem como. Porque o professor não. Ele não estão exigindo que o professor seja multifacetado em todas as áreas para que dê conta de todo mundo. A história que aí fala o professor é ruim. Não, ele não é ruim. Ele está incapacitado de trabalhar. E também, assim, falar a escola inclusiva. Então, essa escola que matricula a criança com deficiência no meio de uma classe, né, com crianças que não têm deficiência, é uma escola inclusiva. Agora, a escola especializada, ela é uma escola, né, exclusivamente para pessoas com deficiência. Isso sim, mas não falar exclusivo, que está excluindo a pessoa de um convívio. Porque, eu acho que já repetiu isso, que dá o que
é que dá o que a criança precisa. Então, você é um direito da criança, né? E a igualdade no atendimento não é dar um ensino igual para todos. Porque se você der um ensino igual para todos, a criança com deficiência não vai conseguir aprender. Então, você tem que dar o que a criança precisa. É muito diferente essa colocação. E isso cabe tanto para a criança normal quanto para o deficiente. Porque dar aquilo que a criança normal, o cérebro típico, uma criança típica, precisa, ela depende também de todo um contexto desse professor, de criar coisas, porque o professor tem que criar coisas para que ele se motive a aprender, né? Orientar essa família para levar, sair com essa criança. Tem crianças que não têm condições, mas vá na sua vizinhança, faça alguma coisa diferente, brinque com ele, brinque com o botão, faça coisa, faça peão, mas brinque com o seu filho, né? E dar para a criança que tem um cérebro típico, ou uma formação seja normal, ela requer também uma certa trabalho dos professores. Eles levam tudo para casa. Assim, professores pensam que é 4 horas só? Não, professor é 8. 4 na escola e 4 em casa. Ela deixa de cuidar dos filhos dela para poder cuidar dos filhos dos outros, né? Então é isso. Agora, o papel da educação, principalmente, que a gente pode esquecer, o papel da educação social é da família e não do professor. Porque estão levando tudo para o professor, a criança seja educada, que ela não maltrate o outro, que ela não faça bullying com o outro, que isso não é dever do professor. É trabalho dos pais, é trabalho da família. Sim. Leo, eu queria tirar uma dúvida, porque eu posso estar falando bobeira, mas eu vim também de uma família que é professores, né? O Manuel, o meu pai, o Carlos, meu irmão agora também é professor. Eu acho que essa questão de aprendizado tem que ser super subjetivo, né? Ou seja, para cada criança tem que ser um método de ensino. Porque às vezes a criança ela não tem tanto afeto para um determinado assunto, mas para outra ela tem. Então você pode usar esse assunto como estopim para ela aprender aquilo que você quer, né? Sim, a metodologia, sim. A metodologia global é uma. Agora, a maneira como você chega em cada um, então cada um tem uma maneira de aprender. Você tem um ser ensinante e o aprendente. Eu aprendo de uma maneira e você de outra. Por exemplo, eu quando eu faço curso, eu faço algumas coisas, que eu fiz milhares de cursos, tá? É assim, se eu não tiver uma caneta na mão e rascunhando assim, pelo menos os pontos, eu saí de lá e já esqueci. Eu também. Então, assim, cada um de nós temos um jeito de aprender. E cada uma da criança também tem. Então, o professor que tem que saber como é que ele aprende, como é que faz, como não pode. Então, adequar esse currículo todo para todo aquele material de criança não é fácil. É complicado de ter 25, 30 alunos, né, na convencional. E o professor é um dos... Aí tem sorte, né? Se tiver 25 alunos, é sorte. Ainda, né? Agora, hoje em dia, né, mesmo a escola do estado assim, tem 40, né? Temos professores maravilhosos na rede, assim, com muita coisa. Só que não tem, assim, ela não tem alguém que dê subsídio para que ela demonstre tudo aquilo que ela sabe. E na Praesp também, a gente, principalmente na área, na escola que atendia os autistas, né, Leo? Nós estávamos falando até fora do ar aqui, que as aulas começaram ontem, e a gente já teve dois CATs, né? Fala CAT que é um assim, trabalho, porque o aluno agrediu, né, a professora, né, e agride de uma forma que você, lá todo mundo é treinado, né? Mas mesmo assim, é muito difícil, né? Você leva um murro, né? As professoras foram encaminhadas para a UPA. Então isso é difícil, né? O professor que trabalha nessa área é bastante difícil, é uma missão, não é nem emprego, né? Tem que gostar, trabalho, tem que gostar, porque ali é difícil. Porque tem a maioria dos autistas, né, que a gente tem, né, não os de fora, eles têm fixado naquela pessoa. Então eles gostam daquela pessoa, querem naquela carteira, naquela hora, naquele horário, naquela sua. Então quando você muda, qualquer coisa que se mude, ele entra em crise.
Sim, mas o ano todo nós temos essas crises, né? Então, aí, essas crises que a gente faz, faça com que a gente trabalhe com o ABA, vamos pensar assim, as análises é diária. O que desencadeou aquela crise? Aquela crise de hoje, que ele bateu na professora nova, porque a professora mudou. Sim. Então, se mudou, aquela outra para ele não serve, então ele vai agredir. E é uma forma, na verdade, ele não tem essa coisa, eu vou agredir essa professora, eu vou bater. Não, ele não tem essa consciência, né? Então ele agrediu a professora. Então a gente cabe a nós ir avaliando, né? Por isso que a gente tem a avaliação, a análise daquele comportamento, para que a gente mude para daqui a pouco. E depois de um tempo ele consegue ter esse discernimento com o tratamento correto? Depende, sim, eles conseguem muitas coisas, sim, a evolução é boa. Consegue bastante, Léo, mas tem bastante casos que são muito graves e que a gente fala, gente, esse pessoal chega tardiamente também na inscrição. Né? Chega até aí. Mas tem um pessoal que deixou de ser aluno mais. Então eu não tenho para onde caminhar. Como se fosse assim um hospital psiquiátrico, sabe? Que precisaria para atender o adulto, né? Que aí já a gente não está falando de criança mais. Estamos falando de adulto. Mas eu estava me referindo aos professores, né? Porque a gente tem criança pequena também. As crianças pequenas têm crises assim horrorosas, né, Leo? Quem vê de fora, você vê a criança pequena, você fala, nossa, aquela criança tem 5, 6 anos, mas quando ela está em crise, assim, sem a medicação, porque tem muita família também que tem resistência à medicação. Então a criança destrói tudo. Ela tem uma força assim descomunal, né? Uma força incrível. Muitas famílias se negam a dar a medicação que o neurologista psiquiatra que deu hoje, né? Então eu não sou médica. Então, assim, a medicação é de suma importância, né? Agora, o que a gente fez também, que é muito legal, a gente está discutindo a questão de quando é deficiente e quando ele se torna doente mental. Então a doença mental é de CAPS da saúde mental. O deficiente, ele tem uma linha tênue, mas ele tem ali. Então quando ele se torna muito agressivo, ele se torna paciente da saúde mental. Então a gente está fazendo um trabalho para que o CAPS assuma uma parte dessa população e a gente fique com a parte da o CAPS, para quem não sabe, às vezes me fala sigla, né? As pessoas não sabem. Então, assim, o CAPS é o Centro para atender na psicossocial. Atendimento psicossocial, que é da saúde mental, que é psiquiatria, psicologia, né? E ele não se beneficia mais da educação. Quando não se beneficia mais da educação, a gente manda para o CAPS. Só que mesmo o CAPS, a gente depois não tem algum outro respaldo para que eles possam ficar, para que a família possa trabalhar, por exemplo, né? Muitas mães são sozinhas, porque os pais deixam. As mães é um assunto para mais 3 ou 4 programas, que um só não dá. Nós estamos chegando ao fim, né? Então vamos deixar no ar que nós vamos voltar aqui muitas vezes, né, Paulo? Para abordar, por exemplo, hoje nós falamos do professor, mas nós temos que falar também da mãe, né? Muito. Mãe dos pais. Isso, dos pais, mais das mães, como a Lívia falou, que quando nasce uma criança com deficiência, é muito comum o pai ir embora, né? E larga a mãe com aquela criança com deficiência. E aí fica muito mais difícil, né, carregar. E algumas têm 2, 3 filhos. Sim. Temos na Praesp famílias que têm até 3, né? Mais até, né, Leandro? 3 crianças com deficiência. Nós tivemos os 11. Tivemos 11. Isso. Uma família que tinha 11, né? 11 filhos, os 11 com deficiência. E assim começavam, deficiência pouca, tal, e o último era bem deficiente. Era incrível. Essa família foi assim, foi que passou por nós, né? Já faz bastante tempo, né? Mas tinha 11, né? Recentemente nós temos vários com 3. Isso aí. Então vamos chegando ao fim do programa hoje. Obrigada pelo convite. Espero que eu tenha
falado alguma coisa que vai te beneficiar, que vai ajudar, que vai agregar no seu dia a dia, principalmente você, professor. Antes da gente finalizar, você pode responder uma perguntinha bem rápida, só para ajudar quem está nos ouvindo ou quem vai assistir a gente pelo YouTube. Como os pais ou as mães podem apoiar no desenvolvimento educacional e emocional dos seus filhos? Como eles podem acompanhar? Ou apoiar. Apoiar? Ele tem que ir nas reuniões, quando for chamado, ele ser orientado, ele fazer aquilo que os técnicos estão orientando, fornecer o remédio que a médica deu, se der algum problema, voltar lá, porque nós somos um só. E a família faz parte da equipe interdisciplinar. É isso aí. Então, o pai e a mãe também é muito importante. Importantíssimo. A recapitulação aqui do nosso episódio foi que a gente falou sobre diversas coisas da educação, principalmente da APRAESP. Mostramos também algumas semelhanças e distinções sobre o ensino convencional para o ensino especializado. E você que segue a gente no Instagram, você pode fazer perguntas também nas caixas de mensagem, sempre nos stories, tá? Para quem não segue ainda a APRAESP, é @APRAESP no Instagram. No Facebook é www.facebook.com/APRAESP. E no YouTube você encontra APRAESP Podcast, até mesmo no Google você consegue acessar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum outro episódio. Vou agradecer aqui a Leonice Moura, que deu uma aula aqui pra gente, né, Lê? E também a Lair. Sim, vamos trazer muitas vezes a Leo, porque esse assunto é muito vasto, não? Exatamente. Então vou deixando aqui um grande abraço também para o Zé da Arapuca, que sempre ajuda a gente aqui nos áudios. Nosso carinho para o Zé da Arapuca, que toda terça-feira se desloca de Mauá e vem aqui voluntariamente, né, para ajudar, para que a gente possa passar os nossos assuntos assim tão importantes para a população. Eu que agradeço também e vou estar junto com vocês aí, terça-feira. Isso aí, muito obrigada, hein, Zé? É isso aí. Então, toda terça-feira, às 2 horas, aqui na Rádio Pérola da Serra, 87,5 FM, e quarta-feira com imagens no YouTube da APRAESP Podcast, a partir das 19 horas.